E no calendário da saúde, hoje o dia é dedicado a alertar sobre o câncer de rim. E você sabia que durante a pandemia a descoberta de casos caiu aqui no Brasil? E será que essa é uma notícia boa? Quem responde pra gente é o médico oncologista Francisco Pereira Borges. Boa tarde, Francisco. Bem-vindo ao TJ Goiás. Essa queda no número de registros da doença durante a pandemia significa que houve uma redução de casos ou não? Boa tarde. Boa tarde, Liliane. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Infelizmente, a gente sabe que isso não reflete na redução dos casos. O que está acontecendo é uma redução no diagnóstico desses casos. Isso preocupa muito, porque os casos eles não vão parar de acontecer e, infelizmente, provavelmente porque os pacientes não estão fazendo exames de controle, não estão indo aos médicos, a gente não está tendo o diagnóstico desse tipo de doença, né? E quais são os fatores de risco, Francisco, para o câncer renal? O câncer de rim está muito relacionado com o hábito de fumar, então as pessoas que fumam têm maior chance de desenvolver a doença. A obesidade também tem muita relação com o aumento dos casos de câncer de rim e juntamente com outros problemas de rim, pessoas que têm problemas renais crônicos, cistos, algumas doenças genéticas, essas pessoas têm maior chance de desenvolver a doença. A gente fala constantemente aqui no TJ sobre a importância de beber água, ter cuidados com os rins, sobre infecção renal, mas muito pouco se fala, no geral, sobre o câncer de rim. Então, quais são os sintomas, os sinais para que o paciente fique em alerta e procure um médico? Infelizmente, os sintomas na fase inicial da doença, eles não existem. O que acontece, às vezes, o paciente tem um sangramento que, às vezes, é imperceptível e, no próximo passo, esse sangramento torna perceptível. Então, sangue na urina e dor na região lombar, às vezes, alguma massa palpável. Mas, na fase inicial, os sintomas não existem. Numa fase mais tardia, os principais sintomas são esses: o sangramento, a dor na região lombar e aí a palpação de uma massa. Existe uma propensão maior da doença em homens ou mulheres ou em determinada idade? Os homens têm uma pequena incidência maior, né? A incidência é maior nos homens e a idade, a maior ocorrência ocorre a partir dos 60 anos, entre 60 e 70 anos. E como prevenir? Quais os cuidados que nós podemos ter, então, para evitar o desenvolvimento de uma doença como essa? Primeiro é mudança dos hábitos, né? Se a pessoa fuma, a principal mudança é parar o hábito de fumar, fazer exercícios físicos, combater o sedentarismo, evitar consumo de remédios que atacam o rim. O principal deles é o anti-inflamatório, fazer uma saúde do rim, ou seja, consumir bastante líquido, pelo menos 2 litros de água por dia. Isso tudo funcionaria como um fator de proteção para o desenvolvimento da doença. E é claro, né, procurar o médico, como o senhor colocou aí, já que durante a pandemia muitas pessoas deixaram de fazer os exames, de ter esse acompanhamento, estar ali sempre em alerta, de olho nos exames direitinho, é muito importante para o diagnóstico precoce. O que a gente orienta é que o paciente volte a procurar o médico, né? A pandemia ela não acabou, mas ficar muito tempo sem controle, principalmente aquelas pessoas que têm uma maior incidência, uma maior chance de desenvolver a doença, eles têm que procurar o médico porque um exame de ultrassom, ou seja, um exame simples e é capaz de descobrir a doença numa fase precoce e assim aumentar a chance de cura. Dr. Francisco, médico oncologista, conversou aqui com a gente sobre a importância e os cuidados em relação ao câncer de rim. Obrigada, doutor. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde, estou sempre à disposição. Muito obrigada.